Não reconheces o quanto tens usado mal os teus irmãos ao vê-los como fontes de apoio para o ego. Como resultado, eles testemunham o ego em tua percepção e parecem fornecer razões para que não deixes que ele se vá. E assim, nós começamos nosso estudo da sessão 2, o fim da dúvida, do capítulo 15, um instante santo, do livro de texto do 100, um curso em milagres. E este vídeo é o vídeo de número 127 desta série. E conforme nossa proposta, nós vamos ler esta sessão e fazer alguns comentários, segundo ainda nosso entendimento. Então vamos à leitura. A expiação tem um lugar no tempo, mas não é para o tempo. Estando em ti, ela é eterna. O que contém a lembrança de Deus não pode estar limitado pelo tempo. Tu também não estás. Pois, a não ser que Deus seja limitado, tu não podes ser. Um instante oferecido ao Espírito Santo é oferecido a Deus em teu nome e, nesse instante, irás despertar gentilmente nele. No instante abençoado em que abandonares todo o teu aprendizado passado, o Espírito Santo rapidamente te oferecerá toda a lição da paz. O que pode tomar tempo, quanto todos os obstáculos ao aprendizado tiverem sido removidos? A verdade está tão além do tempo que acontece de uma só vez em sua totalidade, pois, como foi criada una, a sua unicidade não depende do tempo em absoluto. E aqui nós temos um texto bastante metafísico, em que ele está tratando do tempo. Como ele fala aqui, o que contém a lembrança de Deus não pode estar limitado pelo tempo. Tu também não estás. Quando realmente lembrarmos da nossa realidade e de nossa identidade, unida ao Espírito que somos, o tempo não existe para aquilo que é real. Pois o que é real não é limitado pelo tempo. É a nossa crença em nós mesmos, constituída, sustentada, alicerçada, que nós somos. Esse corpo é que nos faz acreditar no tempo. O tempo é para o corpo, já falamos isso várias vezes. O tempo está relacionado à finitude, ao prazo de validade, em relação ao corpo, que ele terá que ser deixado aqui, neste planeta,
que nós interpretamos como morte. E aí ele ainda diz que nesse instante abençoado, em que abandonares todo o teu aprendizado passado, esse aprendizado nós estamos dizendo que essa sua identificação com o corpo, o Espírito Santo rapidamente te oferecerá toda a lição de paz. E o que pode tomar tempo quando todos os obstáculos ao aprendizado tiverem sido removidos? Nenhum. Pois o verdadeiro aprendizado está além do tempo. Como ele continuou dizendo aqui, a verdade está tão além do tempo que acontece de uma vez em sua totalidade. Pois como foi criada a una, a sua unicidade não depende de tempo em absoluto. Então a verdade não tem tempo para acontecer. Ela está aí sempre presente, independente de tempo. Entende isso? Por isso que a verdade está num instante presente, que o ego não consegue viver, pois ele está focado no passado, ou preocupado com o futuro. Não te preocupes com o tempo e não temas um instante de santidade que removerá todo o medo. Pois o instante da paz é eterno porque é sem medo. Esse instante virá sendo a lição que Deus te dá através do professor que ele indicou para traduzir o tempo em eternidade. Bem-aventurado é o professor de Deus, cuja alegria é ensinar ao Filho Santo de Deus a sua santidade. A sua alegria não está contida no tempo. Seu ensinamento é para ti, porque a sua alegria é tua. Através dele, estás diante do altar de Deus, onde ele gentilmente traduz inferno em céu, pois é só no céu que Deus quer que estejas. Mais uma vez aqui, ele não está preocupado com o tempo. Não te preocupes com o tempo. E não temas um instante de santidade que removerá todo o medo. Pois o instante de paz é eterno porque é sem medo. E aqui ele continua, bem-aventurado é o professor de Deus, cuja alegria é ensinar ao Filho Santo de Deus sua santidade. É isso que o professor real, que aqui nesse caso ele chama de Espírito Santo, nos vem ensinar, que é essa nossa santidade, que não está contida no tempo, por ser eterna. E ele aqui ainda continua. Através desse professor, estás diante do altar de Deus, onde gentilmente traduz inferno em céu. O que quer dizer isso? Ele nos resgata
das crenças que nós temos em relação a nós mesmos e a este mundo. Pois o inferno reside aqui e aproximando mais na sua própria mente. Que ele acredita em todas essas projeções, que não passam mesmo de crenças que nós damos validade. Veja o poder da mente desvirtuada dentro do ego. Pois o ego não passa de uma crença que nós acreditamos, que é totalmente desvinculada da realidade do espírito. Quanto tempo pode levar para estares onde Deus quer que estejas? Pois estás onde sempre estiveste e onde estarás para sempre. Tudo o que tens, tens para sempre. Um instante abençoado se prolonga para abranger o tempo, assim como Deus se estende para abranger a ti. Tu que passaste dias, horas e até mesmo anos acorrentando os teus irmãos ao teu ego, em uma tentativa de mantê-lo e sustentar sua fraqueza, não percebes a fonte da força. Neste instante santo, irás desacorrentar todos os teus irmãos e recusar-te-ás a apoiar sua fraqueza ou a tua própria. Ou, em outras palavras, você irá recusar a apoiar o ego deles e o seu próprio, pois é no ego que está a fraqueza. Você deixará de aliar a eles como ego, e sim vê-los como verdadeiramente são, espíritos perfeitos. E isso é proporcionado nesse instante santo, que ele diz, o instante santo abençoado se prolonga para abranger o tempo, assim como Deus se estende para abranger a ti. No instante santo, o tempo deixa de existir para ver aquilo que é eterno, que não está sujeito ao desaparecimento, que nós somos em realidade. E aqui ele coloca uma coisa interessante, que muitas vezes nós temos questionamentos sobre isso, onde devemos estar, qual o melhor lugar para estarmos servindo. E ele faz uma pergunta, quanto tempo pode levar para estares onde Deus quer que estejas? Aí vem a resposta, pois estás onde sempre estiveste e onde estarás para sempre. Ou seja, nós nunca saímos da realidade divina daquilo que somos. Esse é o lugar. Não um lugar físico.
Isso é uma projeção dentro do espaço, do corpo, que acha que tem que estar em algum lugar. O espírito é totalmente abrangente, fora do tempo e do espaço. Por isso ele é eterno e imortal. E de difícil compreensão para aquele que é mortal e passageiro. Entende a dificuldade que uma pessoa totalmente identificada no ego com o corpo terá de compreender essa questão, pois a realidade é uma total negação daquilo que é irreal, que neste caso somos nós mesmos. E como vamos negar a nós mesmos por nós mesmos? Como vamos trabalhar contra nós mesmos, falando que nós somos a ilusão de nós mesmos, portanto, inexistente, a não ser por aquele que sabe que isso não existe. E aquele que não existe reconhecendo a sua própria inexistência, que é dada pela luz daquilo que existe. O que quer dizer, resumindo, pare de prestar atenção naquilo que você acredita que seja, que você é, pois não é nada daquilo que você pensa que é. Você não é aquilo que você pensa que você é. E ninguém também não é aquilo que você pensa que é. Você está simplesmente vivendo um sonho, uma ilusão que não existe para aquilo que é real. Voltando, não é possível dentro da efemeridade viver a eternidade. Não é possível o mortal viver a imortalidade. Não é possível o mutável viver a imutabilidade. Não é possível aquele que acha que transforma, que melhora, que evolui, viver essa realidade imutável daquilo que é perfeito e eterno. Não reconheces o quanto tens usado mal os teus irmãos ao vê-los como fontes de apoio para o ego. Como resultado, eles testemunham o ego em tua percepção e parecem fornecer razões para que não deixes que ele se vá. Isso é uma forma de nós aliarmos ao ego através de nossos irmãos, considerando-os como ego. E como que a gente faz isso? Isso é muito comum. Nós apoiamos as nossas fraquezas, como que diz aqui, e as deles. E aí viramos um bando de vítimas deste mundo insano e cruel. No entanto, são testemunhas muito mais fortes e convincentes do Espírito Santo.
e apoiam a sua força. Portanto, escolha tua se eles vão apoiar o ego ou o Espírito Santo em ti. E reconhecerás qual dos dois escolheste através das reações deles. Olha, veja que importância é essa nós decidirmos em apoiar aquilo que o Espírito Santo nos transmite através da nossa mente. A mente aberta, a mente voltada, é entregue para essa luz. E isso fará com que eles reconheçam que você está apoiando a verdade em si e neles, e não a fraqueza do ego, que é sempre manifestada através de sofrimento, de dor, de conflitos. E aqui o que se manifesta é paz, alegria, que realmente não podem estar no mundo que nós temos como realidade, onde só é possível conflitos e dores. Um filho de Deus que tenha sido liberado através do Espírito Santo em um irmão é sempre reconhecido. Então, ele será a medida da nossa liberação. Ele não pode ser negado. Se permaneceres incerto, é apenas porque não deste liberação completa. E devido a isso, não deste completamente um único instante ao Espírito Santo. Pois, quando tiveres dado, terás certeza de teres dado. Terás certeza, porque a testemunha do Espírito Santo fará dele de forma tão clara que ouvirás e compreenderás. Terás dúvidas até ouvires a única testemunha a quem tenhas liberado totalmente através do Espírito Santo. E então não duvidarás mais. Por isso que esta sessão trata do fim da dúvida. Quando realmente entregarmos esse único instante ao Espírito Santo, toda dúvida cessará, pois em sua luz não restará qualquer resquício de dúvida. Compreende isso? A dúvida está na mente que vive na escuridão e está tentando entender aquilo que seja real através dos seus pensamentos, totalmente desfocados da fonte que os originam, esses pensamentos. O instante santo ainda não aconteceu para ti. No entanto, acontecerá e o reconhecerá com perfeita certeza.
Nenhuma dádiva de Deus é conhecida de nenhuma outra forma. Podes praticar a mecânica do instante santo e muito aprenderás em fazê-lo. No entanto, o brilho resplandecente e cintilante do instante santo, que literalmente te cegará para este mundo pela sua própria visão, tu não podes prover. E aqui está tudo neste instante completo, realizado, é totalmente dado. Essa é a nossa graça, pois isso daí é dado pelo Espírito. E nós temos, como que ele diz aqui, de uma certa forma, está tentando praticá-lo. Mas isso não virá pelos nossos esforços, e sim, quando realmente abstivermos de procurar, de querer. Por isso, veja que paradoxo, pois ao querer isso, você nega isso, pois você já é isso. Esse é o reconhecimento real. Quando estamos nessa procura, na procura, vamos dizer, da luz, da verdade, nós estamos negando a verdade, pois estamos procurando algo fora de nós. E não reconhecemos que nós já somos essa verdade e a luz. E uma vez reconhecido isso no instante santo, tudo isso deixa de ter realidade. Pois é aquilo que você já é. Mas a mente não aceita esse instante santo, pois ela acha que tem que fazer alguma coisa para isso acontecer. Veja em que situação nós nos encontramos. Mas uma hora, ainda dentro do tempo que ela acredita, isso virá a ser uma realidade. Quando exatamente não tiver mais tempo para isso acontecer, por ela não acreditar no tempo, e sim na eternidade. Pois a própria mente não pode ser desfeita, ela é imperecível, indestrutível, pois o Espírito habita nela. Por isso que, quando ela está em procura do próprio Espírito, da própria verdade, ela está negando a verdade em si mesma, pois já está nela. E aí, quando isso cessa, ou seja, quando o espaço, a distância, o tempo deixa de acontecer, o ego desaparece, pois é ele que está nessa procura, pois é ele que está querendo ser iluminado. E vamos colocar assim, nessa iluminação, pela incidência da luz, ele desaparece. Pois aquilo que é escuro não pode substituir aquilo que é luminoso.
Começa agora a praticar a pequena parte que te cabe em separar um instante santo. Receberás instruções muito específicas conforme fores avançando. Aprender a separar esse único segundo e a experimentá-lo como algo fora do tempo é começar a vivenciar a ti mesmo como um ser que não é separado. Não tenhas medo de que não vás receber ajuda nisso. O professor de Deus e a sua lição darão apoio à tua força. Apenas a tua fraqueza te abandonará nessa prática, pois é a prática do poder de Deus em ti. Usa-o apenas por um instante e nunca mais o negarás outra vez. Quem pode negar a presença daquilo diante do qual o universo se inclina em apreciação e contentamento? Diante do reconhecimento do universo que a testemunha as tuas dúvidas têm que desaparecer. Então, quando realmente não nos julgarmos mais separados, separados de quê? Da fonte, que é a própria criação. E aí nos veremos como o Filho de Deus, unido à verdade daquilo que ele realmente é, que é a sua união em Deus consigo próprio. Nada está afastado, nada está separado dessa integridade total, como que diz que o próprio universo testemunha. E todas as dúvidas desaparecerão em relação à verdade. Pois a dúvida é uma negação daquilo que é. E naquilo que é real não há nenhuma dúvida e questionamento. E aqui ele fala: começa agora a praticar a pequena parte que te cabe em separar um instante santo. E receberás instruções muito específicas conforme fores avançando. E é isso que nós realmente precisamos. Por ainda nos julgarmos separados, devemos focar
nesse instante. O que é esse instante santo? É um instante proporcionado pelo Espírito, em que toda a ilusão da separação venha a desaparecer. E isso pode acontecer em frações de segundos. Mas esse momento jamais te abandona. Pois ali a realidade está presente. E ela começa a te cegar para a realidade deste mundo. Pois no instante santo não existe passado nem futuro. Existe aquele instante de realidade, por não estar no tempo. Por isso é eterno. Mas como nós nos julgamos que ainda estamos aqui, temos que fazer a nossa parte. Procurar vivenciar esse instante. Até que toda a nossa ilusão de separação seja dissolvida nesse único instante. A todos que me escutaram, minha eterna gratidão. E vamos continuar com nossa maratona dentro dessa série de estudos, entrando na sessão 3, pequenez versus magnitude, dentro deste capítulo 5º, o Instante Santo. Até lá.